Seção 1, Capítulo 2. Na Terra como no Céu. Até Isaac Newton redigir a Lei da Gravitação Universal, havia pouca razão para presumir que as leis da física sobre a Terra fossem as mesmas em qualquer outro lugar do universo. A Terra tinha coisas terrenas acontecendo por aqui, e os céus tinham coisas celestes acontecendo por lá. Na verdade, segundo muitos eruditos da época, os céus eram incognoscíveis para nossas mentes mortais e débeis. Quando Newton rompeu essa barreira filosófica, tornando todo o movimento compreensível e previsível, alguns teólogos o criticaram por não deixar nada para o Criador fazer. Newton tinha compreendido que a força da gravidade, que arranca as maçãs maduras de seus galhos, orienta os objetos arremessados ao longo de suas trajetórias curvadas e controla a Lua na sua órbita ao redor da Terra. A lei da gravidade de Newton também orienta os planetas, os asteroides e os cometas nas suas órbitas ao redor do Sol, e mantém centenas de bilhões de estrelas em órbita dentro da nossa galáxia da Via Láctea. Essa universalidade das leis físicas impele a descoberta científica como nada mais consegue fazer. E a gravidade era apenas o início. Imagine a emoção entre os astrônomos do século XIX quando os prismas do laboratório, que rompem os raios de luz no espectro de cores, foram voltados pela primeira vez para o Sol. Os espectros não são apenas belos, mas também contêm uma grande quantidade de informações sobre o objeto que emite a luz, inclusive sua temperatura e composição. Os elementos químicos se revelam pelos seus padrões únicos de luz ou faixas escuras que atravessam o espectro. Para deleite e espanto das pessoas, as assinaturas químicas no Sol eram idênticas às existentes no laboratório. Deixando de ser a ferramenta exclusiva dos químicos, o prisma mostrava que, por mais diferente que o Sol fosse da Terra, em tamanho, massa, temperatura, localização e aparência, ambos continham os mesmos ingredientes: hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, cálcio, ferro e assim por diante. Entretanto, mais importante que uma lista de lavanderia de ingredientes partilhados foi o reconhecimento de que, quaisquer que fossem as leis da física a prescrever a formação dessas assinaturas espectrais no Sol, as mesmas leis operavam na Terra, a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Tão fértil era esse conceito de universalidade que foi aplicado com sucesso em sentido inverso. Outras análises do espectro do Sol revelaram a assinatura de um elemento que não tinha contrapartida conhecida na Terra. Sendo do Sol, foi dado à nova substância um nome derivado da palavra grega hélios. Só mais tarde é que ele foi descoberto no laboratório. Assim, hélio se tornou o primeiro e único elemento na tabela periódica dos químicos a ser descoberto em algum outro lugar que não a Terra. Ok, as leis da física funcionam no sistema solar, mas elas funcionam por toda a galáxia? Em todo o universo? Através do próprio tempo? Passo a passo, as leis foram testadas. As estrelas mais próximas também revelaram elementos químicos familiares. As estrelas binárias distantes, unidas em uma órbita mútua, parecem saber tudo sobre as leis da gravidade de Newton. Pela mesma razão, as galáxias binárias também as conhecem. E, como acontece com os sedimentos estratificados do geólogo, quanto mais longe levamos nosso olhar, mais vemos o tempo recuar para o passado. Os espectros dos objetos mais distantes no universo mostram as mesmas assinaturas químicas que encontramos em todos os outros lugares do universo. É verdade que os elementos pesados eram menos abundantes no passado. Eles são produzidos principalmente em gerações subsequentes a explosões de estrelas, mas as leis que descrevem o processo atômico e molecular que criou essas assinaturas espectrais permanecem intactas. Ora, claro, nem todas as coisas e fenômenos no cosmos têm contrapartida sobre a Terra. Você provavelmente nunca atravessou uma nuvem brilhante de um plasma de milhões de graus. E você possivelmente nunca tropeçou num buraco negro na rua. O que importa é a universalidade das leis da física que os descrevem.
Quando a análise espectral foi dirigida pela primeira vez para a luz emitida pelas nebulosas interestelares, apareceu um elemento que, mais uma vez, não tinha contrapartida sobre a Terra. Mas a tabela periódica dos elementos não estava com falta de quadradinhos. Assim, os astrofísicos inventaram o nome nebúleo como uma vaga reservada até que conseguissem decifrar o que estava acontecendo. Revelou-se que, no espaço, as nebulosas gasosas são tão rarefeitas que os átomos percorrem longas trajetórias sem colidir uns com os outros. Nessas condições, os elétrons podem fazer coisas dentro dos átomos que jamais tinham sido vistas nos laboratórios da Terra. O nebúleo era simplesmente a assinatura do oxigênio, fazendo coisas extraordinárias. Essa universalidade das leis físicas nos diz que, se aterrissarmos num outro planeta que tem uma civilização alienígena florescente, ela estará funcionando com base nas mesmas leis que descobrimos e testamos aqui na Terra, ainda que os alienígenas nutram diferentes crenças sociais e políticas. Além disso, caso você queira falar com os alienígenas, pode apostar que eles não falam inglês, nem francês, nem mesmo mandarim. Você nem sequer sabe se apertar as suas mãos, se é que possuem mãos para apertar, seria considerado um ato de guerra ou de paz. Sua melhor esperança é encontrar um modelo de se comunicar usando a linguagem da ciência. Essa tentativa foi realizada nos anos 70 com as naves espaciais Pioneer 10 e 11 e Voyager 1 e 2. As primeiras às quais foi dada a velocidade suficiente para escapar do puxão gravitacional do sistema solar. As Pioneer envergavam uma placa de ouro gravada que mostrava em pictogramas o traçado de nosso sistema solar, nossa localização na galáxia e a estrutura do átomo de hidrogênio. As Voyager foram além e incluíram diversos sons da Mãe Terra, inclusive a batida de um coração humano, canções de baleias e seleções de música que iam desde a obra de Beethoven até Chuck Berry. Embora isso humanizasse a mensagem, não está claro se os ouvidos alienígenas teriam uma ideia do que estariam escutando, supondo-se que tivessem ouvidos em primeiro lugar. Minha paródia favorita desse gesto foi uma enquete em Saturday Night Live, pouco depois do lançamento de uma Voyager. A NASA recebe uma resposta dos alienígenas que resgataram a espaçonave. A nota simplesmente pede: mandem mais Chuck Berry. Como veremos com grande detalhamento na seção 3, a ciência não prospera apenas com a universalidade das leis físicas, mas também com a existência e a persistência das constantes físicas. A constante da gravitação, conhecida pela maioria dos cientistas como G maiúsculo, supre a equação da gravidade de Newton com a medida da intensidade da futura força e tem sido implicitamente testada ao longo de éons quanto a qualquer variação. Se fizermos os cálculos, podemos determinar que a luminosidade de uma estrela é exorbitantemente dependente do G maiúsculo. Em outras palavras, se o G maiúsculo tivesse sido até ligeiramente diferente no passado, a produção de energia do Sol teria sido muito mais variável que o indicado pelos registros biológicos, climatológicos ou geológicos. De fato, não se conhecem constantes fundamentais dependentes do tempo ou dependentes da localização. Elas parecem ser verdadeiramente constantes. Essa é a maneira de ser do nosso universo. Entre todas as constantes, a velocidade da luz é certamente a mais famosa. Não importa quão depressa nos movamos, nunca alcançaremos um raio de luz. Por que não? Nenhum experimento realizado jamais revelou um objeto de qualquer forma que alcançasse a velocidade da luz. Isso é previsto e explicado por leis da física bem testadas. Essas afirmações soam como tendo vindo de alguém de mente fechada. Algumas das mais constrangedoras proclamações baseadas na ciência têm subestimado a engenhosidade dos inventores e engenheiros. Nunca voaremos. Voar nunca será exequível comercialmente. Nunca voaremos mais rápido que o som. Ou mesmo nunca dividiremos um átomo. Ou jamais iremos à Lua. O que elas têm em comum é que nenhuma lei estabelecida da física se interpunha no meio do seu caminho.
A afirmação "nunca ultrapassaremos um raio de luz" é uma predição qualitativamente diferente. Deriva de princípios físicos básicos testados pelo tempo. Nenhuma dúvida a esse respeito. A sinalização do trânsito para os viajantes interestelares do futuro será certamente a velocidade da luz. Não é apenas uma boa ideia, é a lei. A coisa boa sobre as leis da física é que elas não requerem agentes que imponham para que sejam mantidas. Embora eu, certa vez, tenha usado uma camiseta nerd que proclamava aos gritos: "Obedeça à gravidade". Muitos fenômenos naturais refletem a interação de diversas leis físicas que operam ao mesmo tempo. Esse fato, frequentemente, complica a análise e, na maioria dos casos, requer supercomputadores para fazer os cálculos sem perder de vista os parâmetros importantes. Quando o cometa Schumacher-Levy mergulhou e explodiu na atmosfera rica em gás de Júpiter, em 1994, o modelo de computador mais acurado que aconteceria combinava as leis da mecânica dos fluidos, da termodinâmica, da cinemática e da gravitação. O clima e as condições meteorológicas representam outros exemplos importantes de fenômenos complicados e difíceis de predizer. Mas as leis básicas que os regem ainda estão em funcionamento. A grande mancha vermelha de Júpiter, um anticiclone violento que se manifesta com força ao menos há 350 anos, é impelida por processos físicos idênticos aos que geram tempestades sobre a Terra e em outras partes do Sistema Solar, pelas quais o montante de alguma quantidade medida permanece inalterado, não importa o que quer que seja, constituem outra classe de verdades universais. As três mais importantes são a conservação de massa e energia, a conservação do momentum ou momento linear e angular e a conservação da carga elétrica. Essas leis estão em evidência na Terra em todos os lugares que tivemos a ideia de examinar no universo, desde o domínio da física de partículas até a estrutura em grande escala do universo. Apesar de todas essas bravatas, nem tudo é perfeito no paraíso. Como já observado, não podemos ver, tocar ou degustar a fonte de 85% da gravidade do universo. Essa misteriosa matéria escura, que permanece indetectada exceto por seu puxão gravitacional sobre a matéria visível, pode ser composta de partículas exóticas, que ainda tenho de descobrir ou identificar. Um pequeno subconjunto de astrofísicos tem sugerido que a matéria escura não existe. Basta modificar a lei da gravidade de Newton. Acrescente apenas alguns componentes às equações e tudo estará bem. Talvez um dia venhamos a saber que a gravidade de Newton precisa realmente de ajuste. Tudo bem, já aconteceu antes. Em 1916, Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade geral, que formulava os princípios da gravidade de um modo que se aplicasse a objetos de massa extremamente elevada. Um domínio desconhecido para Newton, e no qual sua lei da gravidade entra em colapso. Nossa confiança flui pela gama de condições em que uma lei foi testada e verificada. Quanto mais ampla essa gama, mais poderosa se torna a lei em descrever o cosmos. Para a gravidade doméstica comum, a lei de Newton funciona muito bem. Para os buracos negros e a estrutura em grande escala do universo, precisamos da relatividade geral. Cada uma delas funciona sem falhas em seu próprio domínio, onde quer que esse domínio se encontre no universo. Para os cientistas, a universalidade das leis físicas torna o cosmos um lugar maravilhosamente simples. Em comparação à natureza humana, a esfera do psicológico é infinitamente mais desanimadora. Nos Estados Unidos, os conselhos diretores das escolas votam sobre as disciplinas a serem ensinadas na sala de aula. Em alguns casos, esses votos não são dados segundo os caprichos de tendências sociais e políticas ou filosofias religiosas. Ao redor do mundo, sistemas de crenças variáveis conduzem a diferenças políticas que nem sempre são resolvidas de forma pacífica. E algumas pessoas falam com postes nos pontos de ônibus. A característica extraordinária das leis físicas é que se aplicam em toda parte. Quer você opte por acreditar nelas, quer não. Depois das leis da física, tudo mais é opinião.
Não que os cientistas não discutam. Discutimos, muito. Quando discutimos, entretanto, estamos em geral emitindo opiniões sobre a interpretação de dados imperfeitos na fronteira do nosso conhecimento. Onde quer que, e sempre que, uma lei física possa ser invocada, na discussão é garantido que o debate será breve. Não, sua ideia de uma máquina de movimento contínuo não vai funcionar nunca. Viola as leis da termodinâmica. Não, você não pode construir uma máquina do tempo que torne capaz de voltar ao passado e matar sua mãe antes que você nasça. Viola as leis da causalidade. E sem violar as leis do momento, você não pode espontaneamente levitar e pairar por cima do chão, quer esteja sentado na posição de lótus, quer não. Embora, em princípio, você pudesse realizar essa proeza se conseguisse soltar uma poderosa e prolongada descarga de flatulência, em alguns casos, o conhecimento das leis físicas pode lhe dar confiança para confrontar pessoas rabugentas. Há alguns anos antes de ir dormir, eu estava tomando um chocolate quente numa confeitaria de Pasadena, na Califórnia. Tinha pedido chocolate com chantilly, é claro, mas quando chegou à minha mesa, vi que não havia sinal do chantilly. Depois de informar ao garçom que meu chocolate estava sem o creme, ele me disse que eu não podia ver o chantilly porque ele estava no fundo da xícara. Como o chantilly tem uma densidade muito baixa e flutua em todos os líquidos que os humanos consomem, apresentei ao garçom duas explicações possíveis. Ou alguém tinha se esquecido de acrescentar o chantilly ao meu chocolate quente, ou as leis universais da física eram diferentes no seu restaurante. Não convencido, ele trouxe uma colherada de chantilly para fazer ele próprio o teste. Depois de sacudido uma ou duas vezes na minha xícara, o creme de chantilly assentou-se sobre o chocolate, bem aprumado e flutuante. Que melhor prova precisamos da universalidade das leis físicas?